Galera super dinâmica do quinto ano, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso material Conquista. Hoje nós vamos trabalhar o componente curricular de Geografia. E o nosso assunto de hoje, ele está constando ali na página 11. Então abra lá seu livro, na página 11 de Geografia, e acompanhe comigo hoje o desenvolvimento do tema O Potencial Econômico das Cidades. Crianças, nós estamos aí estudando várias características, desde a organização das cidades, desde ali do surgimento dos municípios, né, brasileiros. E hoje nós vamos trabalhar especificamente um aspecto que condiz ali com o desenvolvimento de um lugar, de um país, de um município, que é o aspecto econômico. Então, nós vamos ali verificar de que forma aquele município, aquela região pode se desenvolver economicamente falando, né? E aí, dentro dessa evolução econômica, ali beneficiar aqueles que ocupam aquele lugar, né? Ou seja, trazendo ali progresso tanto para os habitantes quanto para o crescimento deste local. E depois de você colocar a data, então vamos dar uma iniciada ali abordando a seguinte questão. Crianças, todo país ele precisa ali averiguar de que forma todas as regiões, todos os municípios contribuem para o crescimento do seu próprio país. Olha aqui o nosso mapa do Brasil. O nosso mapa do Brasil, já sabemos, né, que o Brasil é organizado em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Cada região dessa é composta ali por milhares de municípios. No Brasil existem mais de 5.500 municípios e cada um desses municípios ele tem ali uma característica própria para desenvolver a economia, ou seja, aquela geração de bens, de serviços que ali vão contribuir para a questão da evolução daquele local. E o local ele precisa evoluir, ele precisa contribuir com o Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB. Sim, crianças, essa sigla aí, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, tem a ver ali com a soma de todas as riquezas que são produzidas no país. E lembrando que tudo aquilo que é produzido para o país tem que ser transformado em benefícios, em melhorias, né, de questões ali voltadas para a população daquele país, daquela cidade, daquele município. Então, tudo ali que é produzido precisa ali, de certa forma, se transformar em algo benéfico para todos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa garrafa de suco. Dê uma olhadinha. Essa garrafa de suco, né, uma garrafa de suco, olha aí o sabor dela, suco de caju, né? Nós sabemos aqui que é um produto industrializado. Vocês, crianças, sabem, né, que a economia brasileira se divide lá em 3 setores, né? O setor primário, o secundário e o terciário. Falando um pouquinho do setor primário, né? Qual é a fruta aqui desse suco? O caju. O caju é produzido lá através das atividades de agricultura, né? Ali o desenvolvimento da agricultura no nosso país é muito grande. Esse caju é coletado e vai para a indústria alimentícia, né? Sendo lá produzido esse produto aqui, esse suco engarrafado, industrializado. Isso no setor secundário. E o setor terciário é o comércio, né, de modo geral, é o desenvolvimento de serviços. E o comércio é onde eu vou lá, compro, adquiro esse produto. Mas quando eu olho para o rótulo desse produto, crianças, o que que eu vou identificar? Além dos valores nutricionais, eu vou identificar aqui o local de produção desse suco. E ao olhar o rótulo, eu percebo que esse suco foi produzido em Belo Jardim, né, uma cidade, município de PE, Pernambuco.
Ou seja, nós estamos aqui no Amapá, na região norte, aonde esse suco não foi produzido no nosso estado, ele foi produzido em Pernambuco, região nordeste. Ou seja, esse processo de adquisição desse produto, ele é ali um processo longo, árduo, é um produto produzido em outro estado, é um produto que ao vir para o nosso estado precisa ali passar pela questão de logística, ou seja, transporte, e aí existem algumas características que favorecem, né, os municípios ou não. Por exemplo, Laranjal do Jari. Infelizmente, Laranjal do Jari não tem ali um setor secundário pautado, né, embasado na indústria. Infelizmente, não temos indústrias aqui, né, de grande potencial, como as regiões Nordeste e Sudeste possuem, né? E aí é necessário sempre estar importando esses produtos, trazendo de outras regiões para cá, né, para o nosso município, para que assim a gente possa usufruir, usá-los. Mas isso acaba gerando ali um gasto, né, um custo bem maior para nós, ou seja, o produto acaba chegando muito caro aqui. Então, o potencial econômico das cidades. Você vai se deparar lá no seu texto, né, que o potencial econômico das cidades, ele se caracteriza ali de acordo com o local de várias e várias maneiras. Existem ali várias possibilidades daquele município se desenvolver economicamente. Então, lá na página 12, né, você vai ver ali algumas fotos. Primeira cidade, cidade industrial de Camaçari, na Bahia. Tem uma cidade chamada Camaçari, na Bahia. A Bahia, né, é um estado da região Nordeste. Ele possui ali algumas situações que favorecem o desenvolvimento da indústria. Outra foto que você vê é a cidade político-administrativa de Brasília, ou seja, onde está centrado, né, os nossos representantes políticos de maior escalão, vamos dizer assim, né, onde se concentra a residência do presidente, onde ocorrem as reuniões dos ministros da Justiça, senadores, deputados federais. Brasília é o ícone, é o local onde o brasileiro se identifica ali como o coração da política brasileira. Outra foto que você vai ver, cidades turísticas, Búzios, do Rio de Janeiro. E a cidade portuária de Santos. Então, crianças, muitas das vezes, para o município ser conhecido, para aquele estado ser conhecido, ele precisa ali ofertar algo que chame atenção, algo ali que seja valorizado, que seja importante, algo que vá ali gerar riquezas. Bom, a foto que você viu aí da cidade de Camaçari é uma indústria. A indústria que lá existe encontrou ali uma estrutura favorável para que ela fosse instalada e desenvolvesse ali os seus produtos. Bom, nós vimos ali a cidade turística de Búzios, cidade turística, um ramo ali da economia, né, que gera muita riqueza é o turismo. Nosso município Laranjal do Jari, ele tem um atrativo turístico, né, que é a Cachoeira de Santo Antônio. Você está vendo aí a foto e você percebe ali que muitas pessoas aos finais de semana, né, claro que naquele período antes da pandemia, né, se organizavam em família, ou então vinham de outros estados ou outros municípios do Amapá para conhecer a Cachoeira de Santo Antônio e também, né, a conhecer ali a estrutura da usina geradora de energia que foi criada em volta dela. Então, aí, Laranjal do Jari se caracteriza por esse potencial turístico, assim como a cidade de Búzios. Laranjal do Jari não se destaca ali tanto na questão ali da indústria. Porém, ali dentro da questão da agricultura, do setor primário, Laranjal do Jari se destaca por conta ali da produção, né, da monocultura, por exemplo, da mandioca, né, que é a matéria-prima ali da farinha. Existem muitos agricultores que vêm à nossa cidade, né, vindos ali dos interiores mais próximos a Laranjal do Jari, ou seja, da região rural em volta de Laranjal do Jari,
E aí vem vender seus produtos ali, o cheiro verde, aqueles cachos de banana, né? Vem vender ali a macaxeira, vem vender ali frutas típicas como o cupuaçu, dentre outros aí que nós ali usufruímos para elaborar ali questões ali envolvendo ali as nossas comidas típicas, locais, regionais, né? Outra questão que nós vimos aí foi a foto lá da cidade de Santos, né? A cidade paulista de Santos. Santos, se nós formos olhar aqui no mapa, é uma cidade aqui próxima ao litoral, ou seja, ela está ali numa localização geográfica muito boa e, além de estar geograficamente bem posicionada, ela possui uma infraestrutura para receber navios, embarcações de todo e qualquer tipo, de qualquer lugar do mundo. Porque sempre, crianças, existem a troca de mercadoria. Esse suco aqui, que é produzido no Brasil, ele pode ser transportado, né? Ele pode ser ali exportado, enviado para outros países. E os meios de locomoção desses produtos geralmente são pelos portos, ou seja, os navios ali vão receber aquelas mercadorias produzidas nas indústrias e aí vão ali servir de produtos de exportação para outros países. E aí é necessário você compreender todo esse processo. Esse processo ele é constante, crianças. Todos os dias esse processo ocorre no nosso país, porque todos os dias a indústria produz, renova os produtos e é necessário assim escoar todos esses produtos, fornecendo ali o suprimento da necessidade da população. Então, o que você percebeu também? Falando um pouquinho lá da nossa atividade da página 13, você vai abrir a sua apostila na página 13 e você vai ver ali uma questão que pede para você relacionar. Relacione os termos aos conceitos correspondentes. Opa! Cidades religiosas. Crianças, cidades religiosas são aquelas que possuem ali um centro religioso, aquele ambiente no qual as pessoas ali vão orar, rezar e que identifica ali como, pode ser identificado até como um local turístico, ou seja, pessoas vêm de todas as regiões visitar aquele local, né? Tem aquela cidade, né, de Aparecida, é muito visitada, é um ponto turístico ali muito conhecido do Brasil. As cidades turísticas são aquelas que ofertam, tem ali dentro ali do seu espaço territorial algum ambiente turístico. Pode ser praia, pode ser ali uma questão de uma cachoeira, pode ser a questão de um bosque, uma reserva natural. Então, muitas das vezes essas questões ali são relacionadas a cidades turísticas. Cidades portuárias são aquelas que possuem grandes portos, que eu falei agora há pouco, no qual os navios chegam para desembarcar ou para levar mercadorias, pessoas, né? Cidades históricas são aquelas cidades, né, principalmente lá na região de Minas Gerais, como Diamantina, que fizeram parte ali de algum momento específico da história do Brasil. Cidades político-administrativas, aquela que eu falei agora há pouco, né, sobre Brasília. Cidades industriais são aquelas cidades que têm ali uma grande concentração de indústria. E a indústria, meus amores, ela varia ali. Tem a indústria têxtil, né, tem a indústria alimentícia, tem vários tipos de indústrias ali que acabam ali se especializando naquele específico produto, né? Então, você vai ler todas essas frases da número 1 da sua questão, número 1 da página 13, e aí você vai classificar essas frases aí. Se a frase que você leu fala a respeito de uma cidade religiosa, você vai classificar aquela frase com a letrinha A. Se a frase que você leu fala ali de uma cidade histórica, você vai classificar ela com a letrinha D.
e assim sucessivamente você vai ali trabalhar a classificação da sua atividade. Isso na página 13. Bom, aí na telinha vocês estão vendo uma fotinha, né? Uma foto ali da Cachoeira de Santo Antônio. Então, se eu distribuísse, né, essa imagem dizendo venham conhecer a Cachoeira de Santo Antônio, as pessoas iriam encontrar nesse folder aí, né, nesse fly, o nome da cachoeira, iriam encontrar ali a localização geográfica, uma cachoeira que fica no município de Laranjal, Amapá, né, e outras informações aí. Da mesma forma, na questão número 2, página 14, você tem uma imagem ali da cidade de Salesópolis. Então, você vai responder 2 perguntinhas em cima dessa cidade aí, que apresenta aí uma espécie de propaganda, né, a respeito de alguma coisa. E na letra A, você vai me dizer qual atrativo define a função da cidade de Salesópolis. Será que é um atrativo industrial? Será que é um atrativo religioso? Essa foto aí, ela tem a ver com atrativo turístico? Você vai definir através da sua análise. Na segunda questão, você vai colocar ali o ambiente que está sendo destacado nessa foto de Salesópolis. Ok, meus amores? Na terceira questão, é uma pergunta pessoal sobre o nosso município. Leia com bastante atenção e opine. Quarta questão, use a criatividade, elabore um cartaz para atrair as pessoas e investimentos, considerando a função do lugar onde você mora. Ou seja, você vai pensar em algo que existe aqui em Laranjal do Jari, e aí você vai produzir um cartaz, um folder, assim como a cidade de Salesópolis ali produziu, para chamar a atenção para o nosso município. Não só a atenção da população local, mas também a população a nível, né, de Brasil, a nível mundial. Vamos chamar esse povo para cá, vamos chamar esse povo para vir conhecer o nosso maravilhoso município de Laranjal do Jari. Você vai pensar ali em alguma área importante, legal. Poxa, aquela área ali, aquele local, Laranjal do Jari possui isso. Eu acho que as pessoas vão gostar de conhecer, de saber um pouco mais sobre isso. E aí você vai fazer essa retratação usando aí a sua hiper, mega, maravilhosa criatividade para elaborar a questão número 4. Ok, meus amores? Valeu pela companhia, curta a nossa aula, obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Eu sou dinâmico, você é dinâmico, estou com saudade. Beijo, até a próxima. Tchau.